Hoje eu vou ensinar você como fazer um trio de cogumelo. Olha só que lindo que ficou esse trio de cogumelo para você colocar aí na sua parede, enfeitar a sua cozinha, o seu quarto ou até mesmo o seu jardim. Olha só que lindo. Vamos pro passo a passo? No vídeo de hoje, eu vou estar ensinando vocês, pessoal, como fazer um trio de cogumelo. Um grande, um médio e um pequeno. Eu tenho aqui essa referência que eu imprimi, que é o molde de um cogumelo. Para a gente começar a fazer a massa, pessoal, eu vou estar usando uma medida de cimento, meia caneca de cimento, meia caneca de argamassa. Vou estar usando esse estilete para a gente cortar a massa, tá? Vou estar usando esse pedaço de plástico. Vou estar usando essa garrafa como rolo, tá? No lugar do rolo, pra gente espalhar a massa. Vou estar usando essa colher pra gente mexer. E vou estar usando esse mesmo recipiente e essa colher pra gente estar mexendo a massa, tá? E vou estar usando a água para molhar. Para fazer a massa, eu começo acrescentando o cimento. Acrescento a argamassa. Acrescentar a argamassa, pessoal, e agora nós vamos mexer, tá? Com essa colher, eu vou estar mexendo. Lembrando que esse é o mesmo processo que eu usei para fazer as outras peças, tá? É o mesmo processo. Mexa bem. Após mexer bem, pessoal, eu vou colocando a água aos poucos, tá? Essa massa ela não pode ficar nem muito dura e nem muito mole, tá? Após mexer, pessoal, após mexer com as luvas na mão, eu vou amassar, tá? Vou apertar assim na mão, ó, para deixar a nossa massa aí bem consistente, tá? Pronto, a massa tem que ficar nessa consistência aqui, ó. Ó, top para trabalhar. Acabei de amassar a massa e ficou uma massa muito resistente. Lembrando, pessoal, que é, eu uso metade argamassa, uma quantidade de argamassa e uma de cimento. Mas aí vai depender do tamanho da peça que você vai fazer, tá? Se você for fazer uma peça maior, então tem que ser mais, tá? Pode ser uma caneca cheia, uma de cada uma, entendeu? Vai variar do tamanho da peça que você vai fazer. As pecinhas que eu vou fazer aqui é pequena. Então, uma de argamassa e uma de cimento vai dar para mim fazer essas peças. Após massar, pessoal, o que nós vamos fazer? Eu tô com esse azulejo aqui embaixo, tá? Esse aqui é um azulejo. Você pode estar passando óleo queimado, tá? Ou então pode estar fazendo assim mesmo. Só que eu costumo passar o óleo queimado, soltar a peça fácil depois que secar. Aqui, pessoal, ó, eu passei óleo queimado, tá? Tá meio sujo aqui, mas é de óleo, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar a nossa massa aqui, ó. Eu vou vir com plástico. Pode ser um pedaço de sacola normal, esse sacola de mercado. Você vai cortar um pedaço, vai colocar assim por cima, ó, e vai vir com a garrafa, tipo um rolo, e fazer assim, ó. Pra lá e pra cá, ó. Ó, vira ela, assim, ó. Se você tiver o rolo aí, se você tiver o rolo, já vai ajudar bastante. Mas se não tiver, pode fazer assim com a garrafinha assim, ó. Tem problema, ó. É tudo reciclado, tá? Você não vai gastar quase nada, a não ser com cimento e argamassa aí. É, esses artesanatos aqui, você só vai gastar com cimento, argamassa e a tinta. A tinta é baratinha. Então você faz assim, ó, pra lá e pra cá, ó. Um lado e pro outro. Pronto. Agora você vai tira a sacola e pronto, ficou só a nossa massinha. Se ficar esses furinhos, pessoal, se ficar feio com esses furinhos, você molha um pincel, tem aqui esse pincel, ó, cerdas grandes, você molha e faz isso aqui, ó. Molha ele e passa, tá? Pronto, só para tirar esses furinhos que tem. Ou então, se você preferir, joga um pouquinho de cimento em cima e faz a mesma coisa aqui, ó. Joga um pouquinho de cimento para tampar esses buraquinhos, pronto. Aqui, ó, acabamos de fazer aqui lá, né, o processo de passar a garrafa. E agora o que nós vamos fazer? Eu vou posicionar ele aqui, ó. Eu posso colocar no meiozinho. Vou colocar no meio. Eu coloquei a imagem em cima.
E eu vou fazer o mesmo processo que eu faço sempre. Vim cortando em volta assim, ó. Ó, com o estilete eu corto seguindo o desenho ali, seguindo o molde. Eu vou tirar o excesso de massa que ficou, porque ali já dá pra gente fazer os outros, tá? Lembrando, pessoal, que esse cogumelo, ele é de parede, tá? É um cogumelozinho de parede. Ele não é aquele cogumelo 3D que a gente coloca no jardim. Mas serve para colocar no jardim também, tá? Porque por ele ser de cimento, não tem problema colocar no jardim. Pronto. Eu vou cortando, ó, seguindo o molde. Vou cortando e vou tirando o excesso da massa. Vem aqui, ó. Tirar o resto aqui. Pronto, desse jeito, ó. A parte mais difícil, pessoal, é essa do meio aqui, ó, tá? Esse pedacinho do meio. Só que eu não vou tirar ele, tá? Eu não vou tirar ele, porque senão vai ficar trabalhoso para nós. Então, o que eu vou fazer? Com esse lápis aqui, eu vou riscar. Só para marcar aqui, ó. Porque na hora da pintura, essa parte eu já não vou pintar, tá? Vou deixar ela branca. Para dividir o desenho do nosso cogumelo. Então, na hora que eu for pintar, essa parte, eu deixo ela branca. Então, eu vou... Marquei, só para marcar. Então, eu vou lá e tiro. Eu posso tirar isso aqui de cima. Pronto. Ficou o formato do cogumelo, tá? E agora, pessoal, com essas duas partes aqui, ó. Lembrando que depois que eu fazer os três aqui, eu vou seguir o mesmo passo a passo que eu fiz para mim fazer esses dois. Depois que eu fazer, eu tenho que esperar secar na sombra por 48 horas, tá? Para ficar bem seca, bem sequinho. Eu tenho que esperar 48 horas secar na sombra. Ah, uma coisa que eu quero mostrar também. Eu vou colocar um araminho aqui em cima, porque eu quero pendurar ele, tá? Se eu não fosse pendurar, eu poderia colar ele na parede, que nem eu fiz, colei com cola quente. Tem um vídeo aí ensinando como fazer um trio de galinha de Angola, então eu colei ela na parede com cola quente. Quem assistiu o vídeo viu lá. Só que esse aqui eu vou estar colocando araminho. Eu vou estar colocando araminho aqui, ó. Eu tô aqui com arame e você pode usar qualquer araminho que você tiver, tá? Qualquer pedacinho de arame aí, você pode estar drobando ele, fazendo um Vzinho assim, ó. E agora o que que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui em cima, ó, colocar ele aqui, ó. Vou fixar ele aqui. Se puder dar uma molhadinha, você vai molhar e vai fixar ele aqui, ó, na parte de cima. Pronto, pessoal, feito isso aqui, eu vou estar fazendo esses outros dois, tá? E aí depois vou ter que esperar secar 48 horas, tá? Depois de 48 horas eu venho para fazer a pintura final. Galerinha, após as peças secar, tá? Já tá bem seco, olha só como é que ela sai facinho. Quando a gente passa o óleo queimado embaixo, ela sai facilmente, ó. Olha, saiu também. Saiu. Saiu. Como nós vamos fazer o trio, aqui tá as três. Vou pegar uma faquinha, pessoal, e vou tirar essas rebarbas que ficam, ó. Essas rebarbinhas que ficam assim de lado, ó. Vou passar a faca assim de leve. Se você tiver lixa, você pode tirar com a lixa. Pronto, ó. Pronto, tirei a rebarbazinha aqui. Lembrando, pessoal, que eu deixei o ferrinho em todas elas, tá? Coloquei o ferrinho em todas elas pra gente pendurar. Que é esse ferrinho aqui, ó.
Só a quarta pecinha que eu fiz, que foi essa aqui, ó, que eu não vou deixar o ferrinho, tá? Essa aqui eu vou colar ela na parede com cola quente, que nem eu fiz lá com as peças da galinha de Angola, tá? Se você quiser dar uma olhada, já tem um vídeo aí. Pronto, pessoal, fazendo isso, nós vamos agora dar uma demão de tinta branca nas nossas peças. Eu tô aqui com a tinta branca, ó, tinta acrílica, tá? Tinta de parede. Vou dar uma mexida nela. Tinta branca de parede. Dá uma mexida aqui, ó. E agora, pessoal, com o pincel Sedas Longa, eu gosto de usar esse aqui, cabinho amarelo. Não tem número. E com esse pincel eu vou fazer isso aqui, ó. Vou dar uma demão de tinta branca. Porque após essa tinta branca aqui, após nós dar uma demão de tinta branca, nós vamos vir com a pintura final, que é colorindo a nossa peça. Aqui é só um selador que a gente passa, tá? Para depois vir com a pintura final. Deixa aí nos comentários aí, ó. Eu quero fazer. Deixa aí nos comentários. Pronto, pessoal, olha só. Depois de passar a tinta branca nas três. Se você quiser passar umas duas demãos, para a peça ficar mais branquinha, não tem problema, pode passar. Eu só passo uma geralmente, porque já fica bem legal para pintar já. Pronto, pessoal, após isso aqui, nós vamos esperar 24 horas, tá? Vamos esperar 24 horas aí para depois a gente vir com a pintura final, beleza? Pessoal, voltando aqui, ó, já deu uma demão de tinta branca e já tá bem seca as nossas pecinhas. E agora nós vamos fazer a pintura. Para fazer a pintura, eu vou estar usando os seguintes materiais. Vou estar usando aqui esses pincéis, número 5, tá? Tudo da mesma marca. Vou estar usando aqui, ó, essa tinta amarelo ocre, tinta acrílica. Vou estar usando a tinta branca, tinta PVA. E a tinta vermelha também, tinta PVA, tá? E, se possível, para misturar, fazer a tinta verde, nós vamos estar usando esses dois pigmentos, o azul e o amarelo, na tinta branca, para fazermos a cor verde, tá? Eu vou estar deixando a referência aqui em cima, para nós pintar conforme a referência. Eu vou fazer isso aqui, pessoal, para demarcar aonde nós vai pintar, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, para dividir, para a gente não errar, eu vou pegar e fazer isso aqui, ó. Riscar aqui, ó, dividindo. Pode seguir a referência, tá? Para nós deixar o espaço da onde vai ser vermelho, para a gente dividir onde vai ser vermelho, onde vai ser o galho, tá? E onde vai ser aqui, ó, o suportezinho dele aqui. Então vamos dividir. Aqui, ó. Já pego aqui, ó. Aqui eu pego, faço uma bolinha aqui, que é outro cogumelo. Divisãozinha aqui, ó. E aqui embaixo vai ser a divisão do suportezinho dele, o pezinho, onde vai ficar o pezinho dele aqui. Pronto. Nós vamos estar pintando essa maior. Depois nós vamos fazer o mesmo processo com essas duas e vamos estar pintando elas também, tá? Mas eu quero mostrar aqui essa peça para você fazer do mesmo jeito aí. A primeira tinta que eu vou usar é a tinta vermelha, tá? Vamos estar usando a tinta vermelha. Tá deixando aberta aqui já. Vou pegar um pincel aqui. Aqui, pessoal, ó, nós vamos estar... Eu vou pintar essa parte de cima de vermelho. Lembrando que as cabecinhas do cogumelo é tudo vermelho, tá? Se você quiser pintar de outra cor, tipo amarelo, então vai ficar do seu gosto aí, tá? Eu vou pintar de vermelho. Geralmente os cogumelos é de vermelho, né? Então eu pego aqui, ó, dividindo, ó, onde eu marquei, ó. Já tá dividido aqui, ó.
Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, para não perder os próximos vídeos que eu vou estar trazendo aqui. Quando você se inscrever, você vai no sininho, tá? Vai no sininho. Vai no sininho e coloca todos, para todos os vídeos que eu postar aqui, você receber a notificação aí, ficar por dentro das novidades. Aqui, galerinha, eu não mostrei, mas eu quero fazer uma divisãozinha aqui, ó. Ó, do grande aqui, do cogumelo grande pro vermelho, para não misturar tanto. Então eu pego aqui, ó, vou pegar um pouquinho do preto, tá? Um pouquinho do preto. Vou misturar vermelho, um pouquinho da tinta preta, vou misturar vermelho e vou vir aqui, ó. Porque eu quero uma divisãozinha aqui de um pro outro, ó. Pronto. Aí eu venho aqui, ó, molho o pincel. Molho o pincel. E suavizo aqui, ó. Com o pincel molhado. Pronto. Eu quero uma divisão de um pro outro aqui, ó. Pra não ficar todo igual, tá? Como se fosse uma sombra aqui. A tinta preta que eu usei é a tinta acrílica também, tá? A mesma tinta acrílica. Vou lavar o pincel que tá sujo de preto. Vou vir aqui no vermelho de novo. Fazer isso aqui, ó. Pintar a outra parte. Pronto, olha só como é que tá ficando bonito. Fazendo isso aqui, pessoal, peguei um pouquinho da tinta branca. Vou pegar um pouquinho da tinta ocre aqui, ó. Vou misturar, tá? Fazer uma cor bem clarinha. Com essa cor bem clarinha, nós vamos pintar aqui o galho. Que é o corpinho do nosso cogumelo, ó. Olha aí, pessoal, por isso que eu deixei marcado aqui, tá vendo? Esse lugarzinho do meio, porque isso aqui não vai deixar. Essa parte do meio não vai deixar ela. Então não vai pintar. Por isso que eu marquei lá no início do vídeo, quando eu tava preparando a massa. Pronto, ó. Olha só que top que tá ficando. Agora, se você não deixou o like ainda, deixa o like no vídeo, tá, galerinha? Deixa o like no vídeo. Deixa o comentário, se possível, para o YouTube divulgar mais o vídeo, tá? Agora aqui, pessoal, ó, vou pegar um pouquinho do azul. Eu vou fazer tudo aqui ao vivo para você ficar por dentro aí. Mostrar passo a passo. Bom, coloquei aqui um pouquinho de branco. Peguei um pouquinho de azul, amarelo. Lembrando que é tudo pigmento isso aqui, tá? Se eu quiser mais forte o verde, eu coloco azul. Então eu quero ele mais claro, eu vou colocar mais amarelo. Pronto. Essa cor aqui tá boa. Aí eu venho e pinto a parte de baixo, tá? Como se fosse um gramadinho aqui embaixo. Olha só como que tá ficando a nossa peça. Então deixa o seu like. Se você tá gostando dos vídeos, deixa o seu like. Tem vídeo muito bom aí ainda para vir aí. Então deixa o seu like no vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito. Ativa o sininho das notificações para receber os próximos vídeos, tá? Que eu vou estar trazendo. Pronto, pintei a parte de baixo. Feito isso, pessoal, o que eu vou fazer agora? Agora é a parte que é onde a gente vai colocar as manchinhas brancas, tá? Vamos fazer umas bolinhas brancas no nosso cogumelo. Eu pego aqui, ó. Tô aqui com cotonete, tá? Com o cotonete eu vou fazer isso aqui, ó. Uma bolinha.
Pronto, ó. Só reforçar mais essa aqui, ó. Vou fazer mais. Lembrando, se você quiser bem redondinha, você pode fazer com o pincel também, tá? Faço aqui, ó. E olha só como que tá ficando a nossa pecinha, que lindo. Eu achei que essas bolinhas com cotonete, essa ficou muito torta. Então eu vou pegar aqui, ó. Fazer isso aqui com o pincel, ó. O pincel eu pego e faço assim, ó. Rodo ele. Pronto. Olha só que lindo que ficou. Se você quiser fazer alguns enfeites aqui embaixo, ó, que nem na referência está mostrando, ó, você faz também. Quiser fazer florzinha aqui, ó. Quiser fazer florzinha aqui embaixo. Pronto. Com cotonete você faz isso aqui, ó. Pronto, olha só que lindo. Agora, pessoal, eu vou estar pintando os três, tá? Ficou um espaçozinho aqui, ó. Aqui, pessoal, ficou um espaçozinho aqui no meu. Tô achando que ficou muito espaço aqui. Eu vou colocar mais uma bolinha aqui. Pronto. E se você quiser reforçar também, vou fazer isso aqui, ó. Pronto. Olha só que lindo que ficou. Top demais, né? Pessoal, e olha só como que ficou o nosso trio de cogumelo. Olha só que lindo que ficou. Lindo demais, né? Então, se você não for inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos que eu vou estar postando por aqui, beleza?